Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Luz, paz e conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. E com efeito, concedemos ciência a Davi e a Salomão. E disseram ambos, louvor a Alá, que nos preferiu a muitos de seus servos crentes. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ. E Salomão foi herdeiro de Davi e disse, ó humanos, foi-nos ensinada a linguagem dos pássaros e foi-nos concedido algo de todas as coisas. Por certo, este é o evidente favor. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. E reuniu-se a Salomão seu exército de djinns e de humanos e de pássaros e coordenaram-se. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. Até que ao chegarem ao Vale das Formigas, uma formiga disse, ó formigas, entrai em vossos formigueiros, a fim de que vos não esmaguem Salomão e seu exército, enquanto não percebam. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Então Salomão sorriu prazeroso, admirado de seu dito, e disse, Senhor meu, induze-me a agradecer-te a graça com que me agraciaste e a meus pais, e a fazer o bem que te agrade, e faz-me entrar com tua misericórdia para junto de teus servos íntegros. قصة سيدنا سليمان عليه السلام, a história do profeta Salomão, que a paz esteja com ele. Antigamente, há milhares de anos, viveu um rei justo e generoso em Jerusalém. Este rei era o profeta Salomão, que a paz esteja com ele. Era o filho do profeta Davi. Herdou de seu pai a missão profética e o reino. Deus, o Altíssimo, ensinou ao profeta Salomão o idioma dos pássaros. Ele entendia o que os pássaros falavam. Oh, meu Deus, essa história parece ser maravilhosa. Conta pra mim essa história, vovô. Muito bem, Ahmed. Um dia, quando Salomão estava no jardim de seu palácio com seus soldados, ouviu dois pássaros falando, um macho com a fêmea. Ele disse para seus soldados, vocês sabem o que o macho está dizendo para a fêmea? Deus e seu profeta sabem mais. Salomão disse sorrindo, ele a está pedindo em noivado e sugerindo para morarem aonde quiser. Deus deu para seu profeta Salomão tudo o que precisa para manter seu reinado e sua continuidade. Ele o apoiou com um grande exército e muitos sinais. Um dia, Salomão estava viajando com seus soldados de humanos e gênios. Os pássaros criavam sombra com suas asas
para os soldados, até que chegaram no rio repleto de formigas. Salomão ouviu uma formiga falando com as outras e mandou os soldados pararem para escutar a conversa. Formigas, entrai na vossa habitação, senão Salomão e seus exércitos vão esmagá-los, sem que vocês percebam. As formigas entraram rapidamente para suas tocas. Salomão sorriu ao ouvir aquilo e disse: Ó Senhor meu, inspira-me para eu te agradecer a mercê com que me agraciaste, a mim e aos meus pais, e para que eu pratique o bem que te compraz, e admite-me na tua misericórdia juntamente com os teus servos. É uma história muito bonita. Sim, Ahmed. Depois de algum tempo, Salomão voltou para o seu palácio e começou a olhar o seu exército de humanos, gênios e pássaros. A pomba estava ausente. Salomão perguntou: Por que não vejo a pomba? Estará, acaso, entre os ausentes? Os soldados sussurraram a notícia até que essa chegou a 2 pássaros. Você viu a pomba? Quando voltamos, ela não estava conosco. Salomão ficou muito zangado e disse: Juro que a castigarei severamente ou a matarei, a menos que apresente uma razão plausível. O que a pomba fez? Depois de alguns instantes, as conversas em voz baixa voltaram. Um pássaro disse: Eis a pomba que voltou. A pomba foi até Salomão com medo. Salomão perguntou irritado: Onde você estava? A pomba respondeu temendo a raiva de Salomão: Oh, meu rei, estava em locais que tu ignoras. Trago-te de Sabá uma notícia segura. Oh, meu rei generoso, trago-lhe de Sabá uma notícia segura. Salomão disse: Qual é a notícia, ó pomba? Lá em Sabá, achei um povo governado por uma mulher que possui um grande trono feito de pedras preciosas e diamantes. Encontrei-a, ela e seu povo se prostraram diante do sol em vez de Deus, porque Satã lhes abrilhantou as ações e os desviou da senda. E por isso não se encaminharam. De sorte que não se prostraram diante de Deus, que descobre o obscuro nos céus e na terra, e conhece tanto que ocultais como que manifestais. Deus, não há divindade além dele, Senhor do trono supremo. Salomão baixou a cabeça pensando e decidiu enviar uma carta para a rainha, chamando-a e a seu povo para aceitarem seu comando, obedecê-lo e adorarem Deus em vez de adorar o sol. E disse para a pomba: Ó pomba, já veremos se dizes a verdade ou se és mentirosa. Vai com esta carta e deixa com eles. Retrai-te em seguida e espere a resposta. Sim, escuto e obedeço, meu rei e nobre profeta. A pomba pegou a carta e foi voando de Jerusalém em direção do Iêmen, passando pelas montanhas e os rios até chegar a Sabá. Voou um pouco perto do palácio, entrou por uma janela e achou a rainha sozinha. Ela jogou a carta sobre a rainha e esperou por perto para saber a resposta. A rainha de Sabá estranhou a cena. Era a primeira vez que ela via um pássaro trazendo uma carta. Soube que quem enviou a carta foi um grande rei, sendo que o mesmo não enviou a carta pelos meios normais. Além do mais, o mensageiro não é nada normal, é um pássaro. Logo, ela chamou seus líderes, seus ministros e a elite de sua corte. O que foi que ela disse para eles? A rainha de Sabá disse: Ó chefes, foi-me entregue uma carta respeitável. O que está escrito, ó nobre rainha? É do rei Salomão. E diz assim: Em nome de Deus, o clemente e o misericordioso.
Nós não devemos ter orgulho e soberba, e sim devemos ir até ele sempre submissos e obedientes. O que decidiu Sua Majestade? Posto que nada decido sem a vossa aprovação e sem consultá-los, o que vocês acham? Somos poderosos e temíveis, e não obstante, pode ter certeza, temos força para combatê-los. Majestade, o assunto te incumbe. Considera, pois, o que hás de ordenar-nos. Ó meu povo, quando os reis invadem uma cidade, devastam-na e aviltam os seus nobres habitantes, o que ele fará conosco? Portanto, eu lhes enviarei presente e esperarei para ver a resposta que os emissários trarão. A pomba voltou rapidamente até Salomão para informá-lo sobre a decisão da rainha. Assim, Salomão, que a paz esteja com ele, estava bem preparado para receber os emissários da rainha de Sabá. Quando os emissários chegaram, Salomão os recebeu calorosamente e com um sorriso no rosto, desejando boas-vindas para eles. Depois disso, entregaram para ele os presentes, esperando que ele gostasse. Salomão não aceitou os presentes e disse: Entretanto, vós vos regozijais de vossos presentes. Voltem com seus presentes para vossa rainha. Deus me agraciou com um grande sustento, além do reino e da missão profética, e me deu o que ele não deu para outra pessoa. Eu não quero vossos presentes. Eu quero que vocês adorem Deus, o único, e que vocês venham até mim obedientes. Se não fizerem o que eu mandar, vou até vocês com soldados que vocês nunca poderão derrotar, e nós vos expulsaremos de Sabá humilhados. Os emissários voltaram com os presentes para o Iêmen e informaram o que aconteceu sobre a ameaça de Salomão. A rainha de Sabá decidiu, juntamente com seus chefes, se encontrar com Salomão e obedecê-lo para não entrarem em conflito. Salomão queria impressionar a rainha de Sabá, mostrando as dádivas com as quais fora agraciado por Deus. Ele disse: Quem de vocês poderá trazer o trono dela antes que ela chegue? Um demônio disse: Posso trazê-lo antes que acabe esta reunião. A reunião começava a partir do começo do dia e ia quase até meio-dia. Outro disse: Eu, meu generoso rei Salomão, trarei o trono em um abrir e fechar de olhos. Salomão ficou surpreso ao ver o trono da rainha na sua frente antes de fechar os olhos, e agradeceu a Deus pelas dádivas recebidas e pelos soldados que estão sob seu comando. Salomão mandou trocar um pouco os ornamentos do trono para testar a inteligência da rainha de Sabá. Quando ela chegou, Salomão mostrou o trono. Ela ficou impressionada com a semelhança entre este trono e o dela, que ela havia deixado no Iêmen. A rainha não tinha ideia de alguém que poderia fazer aquilo. Salomão mandou fazer um piso debaixo do qual corria a água. Foi dito para ela entrar no palácio e, quando ela viu o piso, achou que era um mar com ondas. Levantou um pouco a saia para não molhar os pés. Salomão disse para ela: É um palácio revestido de cristal. Ela percebeu seu erro e voltou a si mesma, dizendo: Ó Senhor meu, em verdade fui iníqua quando adorei o sol em vez de ti. Agora me consagro com Salomão,
a Deus, Senhor do Universo. Esta é a história de Salomão com a rainha de Sabá. Essa é mais uma história muito interessante, não é, vovô? E também cheia de lições. São histórias relatadas no Alcorão Sagrado sobre a sabedoria de Salomão. Ele costumava presenciar os julgamentos que seu pai Davi comandava. Um dia, apareceram 2 adversários. O primeiro disse: Eu tenho um jardim repleto de várias culturas e muitas frutas. O gado deste homem entrou e comeu tudo, estragando a colheita. O segundo homem não tinha nada para se defender. Davi mandou que o gado ficasse com o dono do jardim como propriedade lícita, sendo que ele fora prejudicado por causa do gado das ovelhas. Salomão pediu permissão para opinar. Foi dada a permissão. Salomão disse: Eu vejo que você ordena que as ovelhas fiquem com o dono do jardim para se beneficiar do seu leite, lã e seus filhotes. Dê a terra para o dono das ovelhas. Ele deverá cultivar até voltar a ficar do jeito que estava. Depois disso, cada um receberá suas propriedades de volta. Todos gostaram dessa opinião e da sabedoria de Salomão. Davi aceitou o julgamento e os adversários voltaram satisfeitos. Salomão, que a paz esteja com ele, era muito sábio. Sim, Ahmed. Também faz parte da sabedoria divina a morte de Salomão, que nos traz muitas lições. Como aconteceu, vovô? Os gênios alegavam o conhecimento do oculto para que Deus mostrasse que essa afirmação é uma mentira. Seu profeta Salomão morreu apoiado acima de seu cajado. Vovô, o que significa cajado? É um pedaço de madeira sobre o qual nós nos apoiamos. Chegou a hora da morte de Salomão no estado em que se encontrava. Os gênios continuaram fazendo os trabalhos pesados. O cupim começou a roer o cajado de Salomão até que o cajado quebrou. Salomão caiu e só assim os gênios perceberam que Salomão estava morto. Ah, então é uma prova de que os gênios não conhecem o oculto. Senão, eles saberiam da morte dele desde o começo, não é, vovô? Excelente, Ahmed. Excelente. É uma história muito interessante, vovô, e também cheia de lições. Aprendo muito com elas. النهاية. Fim. Shuaib disse: Ó povo, não zombem com Deus, porque Deus não ama aqueles que zombam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz esteja convosco. Continuamos com a história dos profetas. E agora vamos falar sobre a história de um dos profetas mencionados no Alcorão. O seu nome em árabe é Shuaib. Foi enviado para o povo de Madian, que ficava no sul da Arábia, no Iêmen. O povo de Madian era um povo de transgressores. Além de atribuir parceiros a Deus, eles fraudavam na medida e no peso e causavam corrupção na terra. Então Deus enviou para eles Shuaib. E Shuaib disse: Ó povo meu, temam a Deus e não fraudem na medida e no peso, porque Deus está bem inteirado do que vocês fazem. O povo ridicularizou Shuaib. E Shuaib disse: Ó povo, o que falta para vocês? Agradeçam aquilo que Deus os agraciou e não cometam obscenidades. O povo disse: Então mande um castigo de Deus se tu está falando a verdade, Shuaib. O Shuaib disse: Ó povo, não zombem com Deus, pois Deus não ama aqueles que zombam. Vemos então a história do profeta Shuaib neste desenho. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. قصة سيدنا شعيب عليه السلام. A história do profeta Shuaib. Que a paz esteja com ele. Antigamente, viveu o profeta de Deus, Shuaib. Ele foi enviado para o povo de Madian. Onde fica Madian, vovô? É um lugar perto da terra de Ma'an, na Jordânia. Shuaib
era um profeta árabe e viveu na época do profeta Ibrahim. Ele acreditou nele quando esse foi jogado no fogo e juntos viajaram para Damasco. O povo de Madian era incrédulo. Costumavam assaltar as pessoas e costumavam também assaltar os viajantes e também adoravam uma árvore. Shuaib tentou orientar o seu povo. Foi conversar com um grupo de homens de sua tribo, tentando mostrar a eles o caminho da verdade. Ele disse: ó meu povo, adore Deus, vosso Senhor, o único. Recordai-vos de quando vocês eram poucos, e Ele vos multiplicou e vos agraciou com muitas dádivas. Adoramos a árvore, e assim faziam nossos pais. Shuaib respondeu: a árvore não pode vos trazer nem benefício e nem defender-vos de qualquer mal. É uma criatura de Deus. Ela também glorifica a Deus. Vocês deixaram de adorar o Criador para adorar uma criatura. Deus vos agraciou e vocês substituem o Criador das árvores por uma árvore. Não é da sua conta, Shuaib. Ouvi falar que ele não aprova nossas transações comerciais. Isso é verdade, Shuaib? Shuaib então respondeu: vocês assaltam as estradas, aterrorizam as pessoas e pegam o dinheiro delas sem permissão. São atos abomináveis e quem os pratica será castigado severamente por Deus. É assim então? Shuaib respondeu: sim. Vocês alteram a medida e também alteram o peso. São crimes proibidos por Deus. Seu Deus te ordena para nos deixar com nossas transações, como as herdamos de nossos pais? Shuaib respondeu com convicção: sim, serei o primeiro a cumprir o que estou afirmando. Farei o que vos ordenou e me afastarei daquilo que vos proibiu. E a árvore, o que você diz dela? Você é um homem fraco. Não tente nos convencer para deixar de fazer o que estamos fazendo. Se não fosse pela sua família e sua tribo que respeitamos, iríamos te torturar e te matar. Shuaib respondeu sentindo pena daquilo que ouviu. Vocês me deixam apenas por causa da minha família e não por causa de Deus? Vocês estão extraviados mesmo. Oh, meu povo, vocês não temem ser castigados como foram castigados os povos de Noé, Hud e Salé? Também o povo de Lut, que não são tão distantes de vós, temem a Deus, ó meu povo. Os líderes da tribo temiam que o número dos crentes aumentasse e se fortalecesse, tornando-se uma força temida difícil de enfrentar. O povo pediu para Shuaib deixar sua crença em Deus e seguir a religião deles. Um homem disse para Shuaib: Oh Shuaib, juramos que te expulsaremos de nossa cidade, juntamente com aqueles que te seguem, a menos que retornem ao nosso credo e às nossas crenças e transações herdadas. Vovô, e qual foi a resposta de Shuaib? Vocês querem que retornemos, ainda que deploremos o vosso credo? Aquele que crê e sente o sabor da fé e sabe de vosso desvio, nunca deixará a fé de Deus. Se não abandonar vossa crença, serão expulsos de nossa cidade. Shuaib disse então: Deus nos protegerá e todos os nossos assuntos retornarão a Ele. Shuaib continuou a chamar o seu povo para crer no Deus único e se afastarem do caminho do mal, com a esperança que eles se arrependessem.
Deus aceita os arrependidos que confessam os seus erros. Mas o povo insistiu na incredulidade e acusaram Shuaib de louco e mágico, com poder de influenciar as pessoas. Disseram para ele: Você é um simples ser humano como nós. Você come e bebe como nós. Será que dá para nós acreditarmos que você seja realmente um mensageiro enviado? Você é um mentiroso! É um grande enganador! Shuaib respondeu assim a Ahmed: Deus sabe que sou um mensageiro para vocês. Se é mesmo verdade o que tu dissestes, implora ao seu Deus para descer sobre nós o castigo. Shuaib teve certeza então que não havia mais nada a fazer para convencer o seu povo e implorou a Deus para agilizar o castigo que eles mereciam. Deus atendeu à prece de seu profeta Shuaib e o povo foi castigado com um calor escaldante e falta de ar durante 7 dias. Deus enviou uma nuvem. O povo achou que serviria para protegê-los do sol. Então se juntaram debaixo da nuvem, porém foram atingidos por flamígeros meteoros e a terra tremeu fortemente e todos morreram, menos Shuaib e os crentes que estavam com ele. Quando Shuaib viu o que aconteceu com seu povo, teve pena deles e saiu da cidade. Ele morreu na cidade de Maca, junto com os crentes. Os túmulos deles ficam no lado oeste de Al-Kaaba, entre a casa das reuniões e as casas de Bani Sam. Essa foi mais uma história muito interessante. Como sempre, tinha muitas lições. Eu aprendi muito. النهاية. Fim.